O programa Bate-Papo Pastoral está chegando até você que nos acompanha pelas redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista. Para quem é também de outras dioceses, não só do Brasil, mas de outros países que eu sei que nos acompanha aqui também nas redes sociais, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje o assunto é Jubileu 2025 e deixa eu já passar a bola aqui para a nossa anfitriã aqui, direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida e Beata Donizete aqui de Tambaú, Jaqueline. É isso mesmo, Edu. É uma alegria receber vocês aqui no Santuário, a cada um de vocês também que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube da Diocese. E, Padre Joãozinho, é uma alegria poder falar desse tema tão relevante que vai ser tão falado também na igreja, né, nesses próximos tempos. Pois é, bem-vindos. Estamos neste episódio do Bate-Papo Pastoral, dentro de um tempo muito bonito, né? Vivendo todo o contexto do Natal de Jesus e o início desse grande jubileu 2025. Né? Então, agora no Natal, na noite de 24, o Papa Francisco abriu assim para toda a igreja a Porta Santa lá em Roma do jubileu 2025 e na festa da Sagrada Família, dentro do tempo do Natal, domingo 29, todas as dioceses celebram a abertura desse jubileu. E padre, mas para darmos início, né, acho que isso é uma dúvida que talvez muitas pessoas tenham. Afinal, o que é um jubileu? O que é esta palavra? O que significa dentro da igreja o jubileu? Bom, a palavra jubileu, nós estamos acostumados a gente falar jubileu de prata, sim, jubileu de ouro, jubileu, sempre numa comemoração, né? Jubileu de diamante. Então, jubileu sempre é uma grande celebração, uma grande comemoração de um fato muito importante, não é? Então, um padre, quando faz 25 anos, 50 anos de ordenação, então, costuma celebrar, né, com muita festa, comemorando, revivendo a caminhada de 25 anos, de 50 anos. Então, o jubileu é um ano aqui da graça especial de Deus, onde nós celebramos, comemoramos um fato marcante na história. No caso, o jubileu 2025, para celebrar o grande mistério da encarnação, do nascimento de Jesus. Então, 2025 anos do nascimento de Jesus, que para nós todos é um fato marcante e que mudou a história da humanidade. Sim. E que a entrada de Jesus no mundo, nascendo da Virgem Maria, marca também para nós todos o início da nossa salvação. E o Papa Francisco deu um tema específico para esse jubileu, Padre Joãozinho? Sim, este jubileu 2025 será marcado, caracterizado pelo tema da esperança, peregrinos de esperança. Então, a igreja celebra de 25 em 25 anos um jubileu ordinário, não é? Houve um jubileu extraordinário há pouco tempo, 2016, né? O Papa Francisco quis que a igreja celebrasse um jubileu extraordinário da misericórdia. Então, foi um ano santo, dedicado a celebrar, a rezar, a experimentar a misericórdia de Deus. Mas o jubileu ordinário da igreja é de 25 em 25 anos, seguindo um pouco a tradição do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, né? O sábado é o dia do descanso para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, né? Para lembrar que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Então, num tempo de servidão, de escravidão, o povo eleito de Deus, Israel, guardava o sábado, um dia de descanso. Depois de 7 em 7 anos, é o ano sabático. Né? De 7 em 7 anos, o ano sabático. E de 50 em 50 anos, o povo de Israel costumava celebrar o jubileu.
Naquele ano, acontecia pelo menos 3 coisas muito importantes, né? O descanso da terra. Então, vamos descansar a terra para que depois volte a produzir mais. A libertação dos escravos, né? Quem tinha escravo dava a libertação. E o perdão das dívidas, né? Quem estava devendo, as suas dívidas eram perdoadas. E depois Jesus, na sinagoga em Nazaré, iniciando o seu ministério, a sua vida pública, ele lê um texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova, proclamar um ano da graça do Senhor. Então, Jesus faz referência a esta grande celebração, jubileu, né? E Jesus foi enviado para trazer, a proclamar, viver este ano da graça do Senhor. Então, jubileu para a igreja é este ano especial da graça do Senhor. É um ano santo. É uma introdução bem completa, né, sobre o assunto aqui do jubileu. Interessante o senhor falar, eu estou pensando aqui. Imagino então que em 2033 a gente vai ter uma festa maravilhosa em toda a igreja do mundo, então, né, celebrando. Sim. Será já está programado, já. Já está programado e será um ano santo, mais que extraordinário, né? Especial mesmo, né? Perfeito. E o Papa, todos os papas, quando vão proclamar um jubileu, o Papa Francisco proclamou esse jubileu 2025 com a chamada bula, né? De proclamação do jubileu ordinário do ano 2025. Com este tema, Peregrinos de Esperança. Acho bom depois a gente comentar um pouquinho sobre o tema. Então, no dia 9 de maio de 2024, o Papa proclamou oficialmente esse jubileu. Com este tema, né? A esperança não decepciona. Da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Né? A esperança não decepciona, diz o apóstolo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, em latim, espes non confundit. A esperança não decepciona. Bom, e dentro desse tema, né, escolhido pelo Papa Francisco, Peregrinos da Esperança, nós escolhemos aqui dentro do santuário uma das capelas que Padre Joãozinho, atrás aí do senhor, atrás de nós, temos uma figura muito representativa que pode também nos ajudar a pensar sobre o tema, né? Exatamente, Jaque. Como você acabou de mencionar, é um texto do Evangelho de São Lucas, no domingo da ressurreição de Jesus, os discípulos de Emaús. E penso que esse texto do Evangelho nos ajuda muito a pensar na temática do jubileu. Peregrinos de esperança. Porque o que aconteceu naquele dia? Jesus ressuscitou dos mortos, mas esses 2 discípulos não sabiam. Ouviram dizer que Jesus apareceu, né? Teve uma notícia, mas como ninguém até então tinha visto Jesus ressuscitado, eles saíram de Jerusalém, o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou, e estavam voltando para sua casa, né? Como peregrinos, estavam a pé, indo a Emaús. E no caminho, Jesus aparece, se aproxima deles, começa a conversar com eles. E num dado momento da conversa, o que os discípulos falam? E nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem fosse libertar o povo de Israel. Mas, contudo, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Já faz 3 dias que ele morreu. Então, os discípulos de Emaús, neste momento, estavam totalmente decepcionados. A esperança não decepciona. Porque Jesus está ressuscitado. Mas esses 2 discípulos não sabiam, não acreditavam que Jesus estava ressuscitado. Para eles, Jesus estava morto, sepultado. Eles tinham colocado esperança em Jesus, mas morreu
acabou tudo. E Santo Agostinho, neste momento, escreve assim: e eram discípulos. Certamente esses 2 discípulos de Emaús tinham escutado Jesus falar, anunciar que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, vai morrer, depois de 3 dias vai ressuscitar. Esses discípulos certamente escutaram este anúncio de Jesus. Mas quando chegou a hora da morte, acabou tudo. Então Santo Agostinho vai dizer: onde os discípulos perderam a esperança, o ladrão a encontrou. Porque aquele homem crucificado do lado de Jesus, o que é que disse? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. Então, para um dos ladrões ali, Jesus, um crucificado como ele, e no entanto ele viu longe. Jesus crucificado, morrendo ali, foi a tábua de salvação para aquele homem que já tinha perdido tudo. Mas não perdeu a esperança. Lembra-te de mim. Então os discípulos de Emaús, neste momento, estão frustrados, decepcionados, sem esperança nenhuma, porque com a morte de Jesus acabou tudo. Mas o que acontece? Jesus, no caminho, foi dando uma catequese, foi explicando as Escrituras, foi anunciando a palavra de Deus, foi anunciando o seu mistério, e tanto que depois eles vão dizer: não estava ardendo nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Então a pregação de Jesus fez o coração dos discípulos arder, provocou alguma coisa neles, reacendeu uma chama de esperança. Depois tem um momento ápice que é o partir do pão. Quando Jesus parte o pão na casa dos discípulos, os olhos deles se abrem, eles reconhecem Jesus. E aí tem este encontro maravilhoso, de reconhecer: é Jesus, está vivo, e Jesus ressuscitado é então a nossa esperança. Eu acho que esta é a grande mensagem, não é? Deste jubileu, para a gente viver e celebrar intensamente este ano de 2025. Jesus é nossa esperança. Crer que Jesus está vivo, ressuscitado no nosso meio, renova a nossa vida, acende no coração esta chama de esperança, de vida nova. Sem Jesus Cristo, tudo está perdido. Para os discípulos de Emaús, tudo acabou. Sim. Mas depois que eles viram, não, Jesus caminhou conosco, falou conosco, partiu o pão, é Ele mesmo, está vivo. Os discípulos se tornaram verdadeiros peregrinos de esperança, que voltaram para Jerusalém alegres, felizes, para contar para os apóstolos como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então esse evangelho, para mim, me ajuda muito a entender bem a proposta deste jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. É ter Cristo ressuscitado dentro de nós. Padre, essa catequese dos discípulos de Emaús, ela nos ajudou muito no ano vocacional, do coração ardente pesa caminho, e agora o jubileu vem com essa proposta também do Peregrinos da Esperança. Então, acho que, Edu, é continuar caminhando, Acho que a igreja pede isso, para caminhar. É interessante pensar até, enquanto o senhor falava, me recordei daquela música, Pegadas na Areia, não é isso? O padre Antônio Maria canta. É uma canção bem popular e bem conhecida, que é mais ou menos isso aí, Os discípulos não reconheceram Jesus caminhando com eles, mas depois lá na frente, de repente, os olhos se abriram para enxergar. E na nossa vida, tantas vezes isso acontece. A gente passa por situações que parece estar sem esperança, e quando nós olhamos, foi Deus que nos sustentou, foi Jesus que nos acompanhou. É como diz na música, Quando olha, as pegadas tinham apenas 2 pés, Na realidade não estávamos caminhando sozinhos, mas era Jesus que estava nos caminhando, nos conduzindo no seu colo. Acredito nisso. A esperança ela tem que estar presente na nossa vida como cristãos sempre. Como buscá-la, como encontrá-la, como reconhecer. Nós temos esses passos agora para seguir durante todo esse ano. A esperança para nós cristãos tem um nome, tem um rosto,
né? É uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, para nós cristãos, quando falamos em esperança, nós temos algo muito concreto, né? Aliás, o jubileu celebra esse grande mistério do nascimento de Jesus, da sua encarnação. Então, Jesus, nossa esperança, ele habita entre nós, né? E como nossa missão, como igreja, a nossa missão é anunciar ao mundo a esperança. Quantos jovens sem esperança, quantos casais, não é verdade? O nosso mundo precisa de esperança. E eu acho que esse jubileu é para isso, para reanimar esta chama da esperança no coração de todas as pessoas. E esse tema, né, peregrinos da esperança, cada um de nós somos chamados a peregrinar. Então, entrando um pouquinho agora nas peregrinações, né, que as pessoas são convidadas, vamos falar um pouquinho as datas, né, do calendário que foi preparado para nós, para o Jubileu 2025, né, a título de curiosidade também, né, de todas as peregrinações que nós teremos até Roma. Então, 24 de dezembro, nós teremos a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Em janeiro, de 24 a 26, Edu, teremos o Jubileu do Mundo das Comunicações. É a área de vocês. Aí, ó. E o do senhor também, né, padre? Não, eu não. Em fevereiro de 2025, de 8 a 9, teremos o Jubileu das Forças Armadas, da Polícia e da Segurança. De 16 a 18, Jubileu dos Artistas. 21 a 23, Jubileu dos Diáconos. Em março, teremos de 8 a 9 o Jubileu do Mundo do Voluntariado. No dia 28, teremos as 24 horas para o Senhor. E de 28 a 30, o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. Em abril, de 5 a 6, teremos o Jubileu dos Enfermos e o Mundo da Saúde. De 25 a 27, o Jubileu dos Adolescentes, e dentro do Jubileu nós teremos a canonização, né, do Beato Carlo Acutis, também é uma grande expectativa para todos os adolescentes, toda a juventude. De 28 a 30, o Jubileu das Pessoas com Deficiência. Continuando então, falando agora sobre o mês de maio. De 1 a 4 de maio tem o Jubileu dos Trabalhadores, de 4 a 5 dos empresários, de 10 a 11 das bandas musicais, atenção os músicos, olha só, 16 a 18 Jubileu das Irmandades, 24 a 25 das crianças, 30 de maio a 1º de junho, Jubileu das Famílias, dos avós e dos idosos. Agora em junho, de 7 a 8, tem dos movimentos, associações e novas comunidades. No dia 9, Jubileu Santa Sé. 14 e 15, Jubileu do Desporto. 20 e 22 dos governantes. 23 e 24 dos seminaristas. 25 dos bispos. 26 e 27 dos sacerdotes. Por ocasião do dia de oração pela santificação do clero, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em junho. Dos padres. E no dia 28, o Jubileu das Igrejas Orientais. De 28 de julho a 3 de agosto, teremos o Jubileu dos Jovens. Em setembro, dia 15, Jubileu da Consolação. Dia 20, Jubileu dos Operadores de Justiça. E de 26 a 28, o Jubileu dos Catequistas. Ó, os catequistas também, atenção. Em outubro, dia 5, o Jubileu dos Migrantes. De 8 a 9, da Vida Consagrada. De 11 a 12, Jubileu da Espiritualidade Mariana, em comemoração também a Nossa Senhora. De 18 a 19, Jubileu do Mundo Missionário. De 30 de outubro a 2 de novembro, Jubileu do Mundo Educativo. Ainda em novembro, teremos dia 16, Jubileu dos Pobres. De 21 a 23, Jubileu dos Coros. E dia 14 de dezembro, Jubileu dos Reclusos. Padre Joãozinho, Jubileu é tema para todo mundo, para ninguém ficar de fora, é isso? Pois é, todos esses jubileus, né, serão celebrados lá em Roma, né, com a presença do Papa, mas nas dioceses também nós somos chamados a acompanhar e celebrar os jubileus aqui, com os vários grupos, as várias pessoas, as várias pastorais, na nossa própria diocese. Na nossa diocese de São João da Boa Vista, nós teremos
Aqui no santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete, em Tambaú, o santuário onde nós receberemos as indulgências próprias do jubileu e onde as pastorais, as paróquias poderão fazer a sua peregrinação. Então, a Jaque poderia comentar um pouco sobre como é que o santuário em Tambaú está se organizando para receber as peregrinações da nossa diocese. Também, é claro, né, aqui é um santuário que vem romarias, peregrinações de muitos outros estados, de muitas cidades, de muitas outras dioceses. Bom, o santuário já está se preparando, né? Preparando toda uma programação que depois vai ser divulgada também pela PASCOM da nossa diocese, mas já é um santuário que tem uma dinâmica que recebe os peregrinos, e dessa vez os peregrinos de esperança. Por isso que então as paróquias da nossa diocese, de outras dioceses também, poderão agendar aqui no santuário as suas visitas, poderão celebrar a missa e depois ter todo um roteiro de peregrinação aqui, visto que as pessoas que não vão até Roma, né, Padre Joãozinho, poderão então, olha que bênção, que honra, visitar o santuário que foi escolhido pelo nosso bispo diocesano. Isso acho importante falar também, né, Padre Joãozinho? Sim. Poderia ter sido em outras igrejas, escolhido outro lugar da nossa diocese, e foi escolhido aqui, né? Sim, eu creio que o santuário de Tambaú, justamente porque já é um centro de acolhida de várias peregrinações, devido à devoção Nossa Senhora Aparecida, mas também ao Beato Donizete. E estamos aí rezando, pedindo, né, a graça da sua canonização. Então, aqui é um santuário do Beato Donizete, onde ele viveu por muitos anos, e o Padre Donizete é um modelo, né, de santidade, de caridade para toda a igreja, principalmente para a nossa diocese. Então, aqui é um santuário já de acolhida de peregrinos, e por isso esse local foi escolhido na nossa diocese para ser acolhida das nossas paróquias, os encontros diocesanos das nossas pastorais, movimentos, um lugar especial da graça de Deus durante esse ano jubilar. Bom, as pessoas que visitarem aqui o santuário, então, poderão participar da Santa Missa, fazer este momento de devoção à Nossa Senhora, teremos momento mariano e toda a peregrinação também sobre a vida do Padre Donizete, também nos elevando e nos fazendo olhar para a sua vida de santificação, para que isso também caia no nosso coração. Então será um dia, né, as paróquias que nos visitarem serão acolhidos com muito carinho, com muito amor, assim como o próprio Papa Francisco instituiu ele como o sacerdote, o apóstolo da acolhida. Nós queremos acolher a todos vocês que nos visitarem aqui e fazer também com que vocês tenham uma excelente experiência aqui nesse santuário mariano. E falando nessa experiência aqui no Santuário Mariano, Padre Joãozinho e Jaqueline estavam me falando sobre você ter um acompanhamento aqui através de um roteiro, através de uma novena, não é isso? Conta mais pra gente. A intenção deste ano é também preparar, a Diocese está pensando e vamos preparar uma novena que poderá ser celebrada ao longo do ano, uma novena que possa ser rezada individualmente, mas de preferência nos grupos. Uma novena pode ser feita em família, nas pastorais, enfim, um livrinho, um livreto, onde temos uma novena, colocando assim em destaque a figura do Beato Donizete como um sinal vivo de esperança para todos nós. E esse livro que está sendo preparado, né, com muito carinho e dedicação, vai ajudar a você que vier aqui fazer a sua peregrinação, pois ele será completo, né? Desde o que é um jubileu até orações próprias da canonização do Padre Donizete, todo o roteiro de preparatório que vai ter aqui para receber cada um de vocês.
Então vai ser algo, Edu, completo para que a pessoa possa acompanhar e desde que ela esteja aqui peregrinando, ela possa se situar em tudo que vai acontecer. A peregrinação é um elemento muito importante, fundamental do ano do jubileu, porque a peregrinação sempre nos recorda que a vida cristã é um caminhar. A nossa vida cristã é um caminhar. E nós caminhamos sempre em direção a uma meta. Jesus, nossa esperança, é a meta do nosso peregrinar, do nosso caminho. É a meta que deve ser alcançada, este encontro com Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus é a meta, mas ele é o próprio caminho. Né? No Evangelho ele diz, eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, peregrinos, porque nós caminhamos com Jesus, no seu caminho, e queremos chegar, né, ao reino de Deus, e não somos peregrinos de qualquer jeito, nós somos peregrinos de esperança, porque é o amor de Jesus que nos move, que nos impulsiona. Por isso a esperança não decepciona, diz o apóstolo Paulo, não é? Por que a esperança não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a esperança está fundamentada no amor que Deus tem por nós. Na mesma carta aos Romanos diz, e quem pode nos separar do amor de Deus? Então nós temos a carta do Papa recentemente, né, sobre o amor do coração de Jesus. Nada e ninguém pode nos separar desse amor de Deus, desse amor de Cristo. Por isso nós temos esperança. Padre Joãozinho, o senhor citou sobre as indulgências, então não precisa ir até Roma para receber a indulgência. Aqueles que tiverem a oportunidade farão uma excelente experiência, mas poderão adquirir aqui também no santuário, né? Quem quiser convidar o Bate-Papo Pastoral para ir a Roma também, fazer uma gravação direto lá, iremos com certeza. Com certeza. A gente vê na agenda se a gente tem uma data, sim. Bate-papo pastoral. Nossa, imagina aqui, ó. Direto da Praça São Pedro. Deixa a Fabia sentar aqui para participar. O sonho faz parte da esperança. A esperança não decepciona. Não decepciona. Por favor, hein? Então, para receber a indulgência nos ajuda a descobrir como a misericórdia de Deus é ilimitada por nós. Porque todo pecado tem consequências, todo pecado deixa feridas, marcas. E a indulgência é esta abundância da misericórdia de Deus, que não só perdoa os pecados, como também cura as feridas causadas pelo pecado. Então, no santuário em Tambaú, será o momento especial também de receber as indulgências. Mas para isso, então, nos preparamos para fazer uma boa confissão, né? Confessar os pecados, celebrar mesmo com espírito de conversão o sacramento da confissão, comungar, né? Comungar, participar da missa e comungar, e também rezar nas intenções do nosso Papa Francisco, rezar nas intenções do Papa e da Igreja e praticar uma obra de caridade, uma obra de misericórdia. Então, com essas condições, assim nós abrimos o coração para receber cada vez mais profundamente a misericórdia de Deus, que perdoa nossos pecados, que cura as feridas do nosso coração e que nos santifica. Edu, e nós temos uma data aqui na nossa diocese também para iniciarmos, né, todo o nosso ano jubilar. Dia 29 de dezembro, às 8 horas da manhã, estaremos nos encontrando na Praça do Perpétuo Socorro, lá em São João da Boa Vista. E depois, saindo em procissão até a Catedral, onde juntos celebraremos uma missa campal. Então você é convidado, você é convidada, você que está assistindo aqui o Bate-Papo Pastoral antes dessa data, participe conosco. Se você está assistindo depois, participe das ações e eventos, né, durante o nosso Jubileu 2025. Então, reforçando mais uma vez, dia 29,
às 8 horas da manhã, concentração na Praça do Perpétuo Socorro, depois uma procissão, né, Padre Joãozinho? Isso. Com carro de som, com todas as pastorais, movimentos, comunidades, celebrando essa data tão festiva para celebrar uma missa campal na Catedral de São João da Boa Vista. Todos estão convidados. Padre Joãozinho, e essa semana nós tivemos, né, o decreto aí do nosso bispo dos cancelamentos das missas. E eu acho que é importante falar isso também, né? Por que está cancelada a missa na minha paróquia? Por que eu não vou ter missa? Sim. Acho importante falar isso, né? Porque a grande celebração será às 8 horas da manhã, é a missa da diocese, com o nosso bispo, todos os padres, diáconos e representantes de todas as comunidades e paróquias. No sábado à noite, domingo à noite, temos as missas normais na paróquia, nas paróquias, comunidades, mas domingo de manhã, dia 29, é uma única grande celebração, iniciando em nossa igreja diocesana este ano santo, este ano especial da graça de Deus na nossa vida. Bom, nós agradecemos mais uma vez, né, a participação de cada um de vocês e eu espero vocês aqui para juntos celebrarmos o Ano Santo aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete de Tambaú. Obrigado, Padre Joãozinho. Obrigado. Vamos juntos celebrar com muita alegria e esperança. E aguardem Bate-Papo Pastoral 2025 com muito mais informações, entrevistas e bate-papo para todos vocês. E não esqueça, compartilhe este conteúdo nos grupos aí da família, do trabalho, da sua comunidade e da sua paróquia. É sempre muito bom essa oportunidade de estar rezando junto com você. E nós desejamos a vocês um Feliz Natal e um próspero 2025.